Diz-lhe, Kay, comentou o meu assistente, que essas marcas ficaram estampadas em cinza de vulcão recentemente umedecidas pela chuva e que, mal ficaram impressas, teria saído o sol, um sol fortíssimo, tropical, que a secou. Tem mais de 3,5 milhões de anos. São o rastro mais antigo que existe de um ser humano. Disfarçando a excitação que me produzia aquelas palavras, pedi a Newman que me emprestasse a revista. E aconteceu-me que eu estive só horas inteiras a contemplá-las com a delirante sensação de já tê-las visto alguma vez. O que era impossível, por duas razões. Nunca estive na África. E a grande laje fóssil em que estava gravada nunca se moveu do lugar onde fora descoberta. Em outra ocasião, tão inquietante quanto a relatada, li que, nos começos do século presente, o religioso francês Henri Brieux e o sábio alemão Hugo Obermaier haviam descoberto e interpretado umas escrituras neolíticas na caverna arqueológica de La Pileta, situada no sul da Espanha. E na hora exclamei: Perinac, foi o senhor Perinac, precisei, quem as interpretou. Felizmente, aquele dia eu estava só quando pensei em voz alta. Surpreendido ao escutar-me, comecei a procurar esse nome em quantos livros, opúsculos e revistas tratavam do tema. E não o encontrei. Procurei nos dicionários e foi o mesmo resultado. E não obstante, eu tinha certeza de que foi ele o verdadeiro descobridor e intérprete daqueles sinais. E não só sabia que se chamava assim, mas também o nome do lugar onde nasceu, no departamento francês de Dordogne, muito perto da famosa caverna, também pré-histórica, de La Moutée. Como eu sabia disso? Quando havia lido? Onde se encontrava o texto que aprendi? E como era possível que não o encontrasse quando eu sabia de cor o lugar em que eu guardava cada livro, cada folheto e inclusive a numeração da página em que se achava uma dada frase ou um texto? Eu já disse que nem sempre me acontecia isso. Por maior que fosse a minha erudição, meus conhecimentos não eram universais. E era muito menos o que eu sabia da minha especialidade do que tinha ainda a aprender. Mas sabia determinados temas, as citadas marcas de um indivíduo pré-histórico, os enterros maias, a domesticação do cachorro pelos homens do Quaternário e algumas coisas de realmente insólito em mim, as hetárias gregas, temas que sabia muito mais do que sobre elas aprendera. Quanto às últimas, a minha obstinação chegou a ser, sem dúvida, suspeita. Houve época que o meu interesse pelas rameiras helênicas tornou-se tão intensa que a minha mulher chegou a pensar que eu me tornara um maníaco sexual. Empenhei-me em escrever um livro sobre elas. Mas como nunca fui prostituta, nem da velha Hélade, nem da jovem Europa, nem tive jamais relação com mulheres da vida, não me ocorreu nada melhor que ir visitar a minha velha tia Berta, para que me confirmasse se as minhas ideias sobre a prostituição dos antigos guardava ou não guardava semelhança com a dos modernos. Famosa entrevista. Não é impossível que mais tarde me venha a referir a ela. Naquela época, me operaram de um deslocamento de retina e tive que permanecer 2 longas semanas em total escuridão. Aquele infortúnio aparente foi decisivo na minha vida. Não podia ler, mas o meu cérebro funcionava com tanta luz como a que os meus olhos demandavam. Por quê? Por quê? Tornei a perguntar-me. Sabia coisas que não me recordava ter lido, estudado ou ouvido anteriormente. Tentei não dispersar minha atenção entre as hetárias gregas, os enterros maias, as pegadas do Paleolítico Inferior e tantos outros exemplos de clarividência surpreendentes. E esforcei-me por concentrar num único assunto: a identidade desse francês chamado Perinac, a quem atribui a interpretação correta de umas escrituras neolíticas, e do qual me empenhei em conhecer nada menos que a certidão de nascimento,
sem que tivesse em mãos nenhum dado, nenhum escrito que a ele fizesse referência. Concentrei-me em sua recordação, disse bem, em sua recordação, e cheguei a vê-lo com os olhos da imaginação, com nada menor clareza que se o olhasse no espelho. Era um rapaz sério, muito bem vestido, talvez um pouco requintado, cabelo repartido ao meio e engomado. Usava com frequência gravata à borboleta e à cabeça uma palheta. Quando se dedicava à espeleologia, sua ocupação predileta, vestia umas calças bombachas verdes e polainas e camisa da mesma cor. Lembrei-me do pai dele como se fosse o meu, e da mãe como se já estivesse olhando, e dos meus companheiros de classe como se estivesse entre eles. E fui reconstruindo sua vida, seus jogos infantis, o aro, o diabolô, seus gostos juvenis. Recordei uma noiva que teve, que deixou por empenhar-se em crer que tinha vocação religiosa e estar disposto a ingressar na ordem beneditina, fantasia que depois renunciou. Fui seguindo-lhe o passo a passo sua vida, até o próprio dia da sua morte em um hospital psiquiátrico de Paris, do qual eu sabia o bairro, a rua, o número, tudo isso inexplicavelmente, já que por aqueles tempos eu não conhecia Paris. O que significava aquilo? Tinha-se alterado subitamente minhas atitudes, e de paciente coletor de dados preciosos, ter-me-ia transformado em um fantástico fabulador? Substitui-se-me a imaginação exaltada e calorosa ao rigor que sempre me distinguiu na comprovação de provas históricas que não dava por boas senão exaustivas investigações. Intrigado, incomodado, pedi a Etel que me averiguasse, através dos serviços de informação da companhia telefônica, se nesse endereço parisiense existia uma casa de saúde chamada Hospital Psiquiátrico de Notre-Dame. A resposta foi positiva. E escrevi ao diretor do centro perguntando-lhe se em seus arquivos existia alguma referência a um doente antigo aluno do Instituto de Paleontologia Humana de Paris chamado Georges de Perrenat e que faleceu ou durante a Primeira Guerra Europeia ou em anos muito próximos dela. Respondeu-me que, com efeito, houve ali um paciente com esse nome, sofrendo de esquizofrenia paranoide, e que faleceu no próprio hospital a 7 de fevereiro de 1919. A notícia causou-me singular emoção, porque 9 meses mais tarde, após a sua morte, dias mais, dia menos, nasci eu. Abatido, profundamente desassossegado, procurei com todo rigor repetir a experiência com outros dos casos que, desde há tempos, me obcecavam. Os enterramentos maias. Mergulhei em profunda meditação. Concentrei-me em mim mesmo. Ensimesmei-me e me vi retrotraído na noite dos tempos em um povoado maia. E não como mais um, mas como o principal deles, tomando disposições a respeito de como devia ser e estar situada minha tumba para quando eu morresse. E tal como no relato anterior, reconstruí minha vida desde a primeira memória da minha infância até o instante em que eu morri. Seria lícito pensar, perguntei-me consternado, em uma cadeia de reencarnações sucessivas? Seria tolerável para um cientista como eu aceitar superstições? Não obstante, à luz da razão, não havia outro meio de interpretar que, sem tê-lo visto, soubesse coisas que de outro modo não seria dado conhecer. Evoquei Pitágoras, que acreditava na reencarnação das almas, e Sócrates, que afirmava que a rapidez do homem em aprender parecia mais uma reminiscência de um aprendizado anterior do que uma aquisição nova. Sabíamos desde crianças a uma multiplicidade de coisas, não porque nos acabaram de ensiná-las, mas porque recordávamos de outras existências anteriores, quando o nosso espírito, o mesmo espírito de sempre, habitou nossos corpos pretéritos. E não era o que estava me acontecendo agora, em que sabia coisas que nunca estudei em minha existência atual? Não se daria o caso de que as recordasse do tempo em que minha alma habitou outros corpos,
em épocas perdidas no arcano das idades? A lembrança das religiões hinduístas que acreditaram na mentepsicose ou transmigração das almas interessava-me menos que as reflexões de Platão opostas na boca de Sócrates, porque aquelas procediam de simples crenças, de uma espécie de fé irracional, enquanto as opiniões dos helenos eram frutos da meditação profunda, da reflexão e da lógica. A luz da verdade veio, lentamente, abrindo passagem em meu cérebro. Lutei contra ela, opondo argumentos, mas não razões, pois nunca encontrei alguma tão absoluta que pudesse negar o que, para mim, já era evidente. Minha tenacidade em não crer em uma antifé, uma negativa obstinada em aceitar o que não me era possível entender. Continuo hoje sem entendê-lo, embora aceite que há verdades que estão além da nossa capacidade e entendimento. E concordei com humildade em reconhecer que o homem que eu sou hoje, Hans Weber, foi anteriormente uma multiplicidade de outros seres. Mulheres, varões, selvagens ou eruditos, sombras de humanidade ou flechas luminosas na evolução das civilizações. A suspeita que outrora tanto me atormentava, hoje não é suspeita, nem me atormenta. As coisas que sei, conheço-as porque foram um dia experiências pessoais. Desde as origens do homem até hoje, reencarnei em inúmeros corpos. Tive vidas numerosíssimas. Fui testemunha da pavorosa impotência para se defender o homem arborícola. Estive presente, centenas de milhares de anos depois, em um ato que culminou com a primeira produção voluntária, não devida ao acaso, do fogo. Para citar apenas algumas de minhas vidas, direi que assisti à primeira doma do cão, que participei da expedição tibetana que nos primórdios do Paleolítico descobriu através do Pacífico o que hoje chamamos América. Fui lavadeira do profeta Elias, antropófago na Alemanha, mulher pública na Grécia nos tempos de Péricles, daí minha admiração por um tema que tanto escandalizou Etel. E fui um dos auditores do Sermão da Montanha. Minhas reencarnações, exceto uma só, deram-se em intervalos de milhões de anos, ou só dezenas de séculos. A exceção foi a última, em que passei diretamente e sem transição de corpo agonizante de Jorge Periná ao que começou a gestar a minha mãe, minha última mãe, e que agora sou eu, meu atual Hans Weber, o que escreve isto. Salvo em minha memória, não existem mais do que 2 despojos dos meus antigos corpos, já que o de Periná foi cremado, um esqueleto fóssil e quase completo que se conserva na caverna de La Pileta, no sul da Espanha, e que pertence à transição do Paleolítico Superior ao Neolítico, e uma mandíbula muito anterior, até agora oculta na China, que o antropólogo e jesuíta francês Teilhard de Chardin esteve no ponto de desenterrar. Foi muita pena que não o conseguisse, porque é bem mais antiga que o crânio do chamado Homem de Pequim, que esse mesmo sábio realmente descobriu. Proponho-me a organizar eu mesmo uma expedição para encontrar-me. A ideia fascina-me. Que ninguém me culpe por excesso de interesse. Duvidei muito se valia a pena descrever minhas memórias, e mais ainda agrupá-las e editá-las, porque minha existência não se diferencia muito dos outros mortais, a não ser que os demais não se lembram de outra vida, a que não são capazes de evocar em seu presente histórico, e ainda assim em retalhos, ao passo que eu guardo no vastíssimo arquivo da minha memória todo o meu passado, ou melhor dizendo, meus passados. Esta última circunstância foi a que me animou a fazê-lo. Parece-me útil estabelecer aqui a diferença que vai entre vida e existência. Vida há muitas, mas existência só uma. As pessoas confundem os 2 termos porque ignoram que viveram antes. Vida é a distância que separa o nascimento da morte de um corpo, ao passo que existência é a soma das diferentes vidas que teve e que terá cada espírito criado.
Estas que começo a descrever não serão, portanto, memórias de uma vida, mas de uma existência. E precisamente por não haver grandes diferenças, como já disse, entre a minha e a dos demais seres inteligentes que nasceram, morreram e se reencarnaram, ao tornar a nascer para tornar a morrer, também poderia denominar por extensão memória do homem. Minha primeira recordação pertence à infância da humanidade e à minha infância como ser. Com não pouco desassossego, relatei-a no capítulo precedente e, com o mesmo sentimento, prossigo na narração das demais.